Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom nós estarmos reunidos nesse domingo, 10 horas da manhã, para que nós possamos, num último encontro agora, para que nós possamos fazer um encerramento desse ano praticamente, né? Porque na próxima semana aí, na quinta-feira, nós estaremos fazendo a virada do ano. E nós temos consciência de um ano atípico, mas não é um ano atípico, é um ano diferente que nós passamos de tudo aquilo que nós já podemos ver nesse mundo, contemplar nesse mundo, e não só da minha geração, da geração passada, de pessoas. Eu vi frases esse ano e uma das que me impactou muito foi que depois da Segunda Guerra Mundial, foi o evento de maior impacto de transformação da sociedade. E eu fiquei pensando no meu coração, e nós teríamos esse culto gravado e transmitido, e eu fiquei pensando e analisando o seguinte: qual é a palavra, qual é o conselho que nós poderíamos resumir e olhar para a palavra de Deus para nós terminarmos esse ano e iniciarmos um próximo ano que está às portas? Nós sabemos que esse ano que passou foi um ano de reflexão, de reinvenção, de reavaliar. A palavra do ano, eu acho que foi exatamente essa: ressignificar. Ressignificar os nossos valores, as nossas prioridades. Mas eu quero nessa manhã aqui, juntamente com você, e à noite meu filho vai estar pregando, Pastor Márcio tem pregado também esses dias, trazer uma palavra para o nosso coração. Que nós encontramos consolo na palavra de Deus, orientação na palavra de Deus, porque é só na palavra de Deus que nós encontramos respostas para esse tempo que nós estamos vivendo. E eu quero chamar a sua atenção, você que está em casa, o culto está sendo transmitido, você já orou, você já intercedeu, você já ofertou, e eu quero chamar agora para um momento de reflexão rápido, mas para que esses princípios possam ficar no nosso coração, porque é dessa maneira que Deus tem ministrado na minha vida esses dias, como pai, como pastor, como amigo. E o texto que eu quero ler aqui é de 1 Samuel, no capítulo de número 7, e no capítulo de número 7, né? E no verso de número 7. Aqui está assim, ó: os filisteus são vencidos. Preste atenção nesse texto e olha qual o conselho que a palavra de Deus traz para o nosso coração, para a nossa vida. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. E ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus e ficaram com medo. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Olha que coisa interessante. O clamor, o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada contra os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até baixo em Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, e disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Israel. Eu gostaria nesse momento de chamar você para uma breve oração. Você que está na sua casa, nesse momento, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e orasse comigo. Pai querido e amado, nós queremos tomar essa palavra hoje à noite para o nosso coração.
e pedir que o Senhor venha nos conduzir de uma forma extraordinária, para que nós possamos, de uma forma definitiva, hoje à noite, como que se fosse um memorial, que esse culto, essa meditação, esse tempo na tua presença, seja um memorial, para que nós possamos olhar para o nosso futuro com esperança. Guarda o nosso coração, Senhor, e nos ajuda cada dia mais a depositar a nossa confiança única e exclusivamente no Senhor Jesus. Que história maravilhosa e que história extraordinária. Quando eu vejo essa história entre as pessoas com medo de uma grande multidão, de um grande exército que vem contra o povo de Israel, diz que o povo de Israel temeram muito. Natural ter medo. Natural ter medo diante das coisas que nós não temos explicação. Natural ter medo diante das situações em que nós perdemos o controle. Quando a situação foge do nosso controle, nós perdemos a capacidade de mensurar. Nós ficamos com medo, porque nós não temos certeza do futuro e nós não conseguimos fazer uma leitura correta. Foi isso que aconteceu aqui com o povo de Israel. Diz que se levantou um grande exército e diz que eles temeram porque eles não sabiam o que fazer. Muito bem, e o que eles fizeram? Diz que chegaram até Samuel, que era o homem de Deus, era o profeta. E eles disseram o seguinte: não cesse de clamar o Deus de Israel por nós. E o texto é interessante, que diz assim, que enquanto Samuel oferecia um sacrifício, o povo saiu à batalha. Na realidade, diz assim, que enquanto Samuel oferecia sacrifício, diz que o povo veio à peleja. Porque eles imaginaram o seguinte: vamos aproveitar que eles estão em culto, adorando, e o que vai acontecer? Nós vamos vencer essa batalha facilmente. Mas eles não contavam com uma coisa sobrenatural, com o extraordinário. É que o povo de Deus, quando vai clamar a Deus, nós começamos a depender única e exclusivamente do Senhor. E diz que naquele momento em que o povo estava em culto, diz que o Senhor trovejou. E diz que os filisteus foram aterrados. E naquele momento diz que Samuel ele faz um memorial. Qual o memorial? Diz que ele pega uma pedra muito grande, coloca em um determinado lugar e ele chama aquele lugar de Ebenezer. E ele encerra aqui com a frase maravilhosa: até aqui o Senhor nos ajudou. Quando eu li essa história, eu não deixei de fazer um paralelo com tudo aquilo que nós vivemos esse ano. E que essa manhã, que esse domingo, que esse resto de ano nós possamos olhar como um marco e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. E quando eu penso nessa frase, até aqui o Senhor nos ajudou, nós precisamos olhar a nossa vida em 3 momentos. Quando eu digo até aqui o Senhor nos ajudou, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção essa manhã é que nós tivemos uma jornada até aqui. E a jornada desse ano não foi fácil. Foi uma jornada de medo, uma jornada de inquietação, uma jornada de insegurança, uma jornada de não termos a consciência daquilo que estava acontecendo e não saber como resolver o problema. Não somente nós, mas dentro de um nível global. E quando nós olhamos para a liderança mundial e que ela não sabe o que fazer, nós que estamos aqui no andar de baixo, é mais temor ainda. A realidade é que nós não temos o controle sobre a vida. E aí nós precisamos olhar para essa jornada até aqui e lembrar que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela se renovou a cada manhã. Então, quando eu olho essa palavra Ebenezer, diante das situações que nós vivemos no passado, nós temos que lembrar dessa jornada e olhar para o passado com memória seletiva. O que é, pastor, olhar com memória seletiva? É olhar de todos os livramentos que Deus deu na nossa vida, não somente nesse último ano. Quando eu olho a minha vida, eu tenho 50 anos de idade, o ano que vem eu faço 51 anos. São 51 anos de história de livramento. Desde quando eu era uma pequena criança, que eu caí dentro de um poço acidentalmente, de 7 metros de profundidade, e Deus salvou a minha vida.
Eu não tive nenhuma fratura, nenhum osso quebrado. E olha que quando isso aconteceu comigo, eu era uma criança e morávamos em um lugar onde nós não tínhamos recursos. Quantos livramentos! Eu gosto da palavra do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses quando ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Por quê? Todos nós, no nosso passado, nós temos momentos na nossa vida que nós não gostamos de contar para ninguém. São os nossos momentos de fraqueza, de equívoco, de decisões erradas, de situações de traumas que nós vivemos, de coisas que marcaram o nosso coração. E que às vezes esse passado, se nós não olharmos para ele de forma correta, sabe o que acontece? O meu olhar vai em direção àquelas situações que me marcaram, que me feriram, que me machucaram. E aí, no meu presente, como que eu fico? Eu vou ficar no meu presente assim. Eu não vou tentar, porque se eu tentar, eu vou me machucar. Eu vou me ferir. Então, quando Samuel ele pega essa pedra e diz assim, ó, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. É nós olharmos para o nosso passado com a memória seletiva, lembrando que Deus nos sustentou até aqui. E é porque você está vendo esse vídeo, é porque você está fazendo esse culto, é porque você está me ouvindo, é porque Deus te sustentou. Talvez as coisas não caminharam do jeito que você esperava, mas Deus te sustentou. Talvez as coisas não estão do jeito que você esperava, mas Deus continua te dando força. Não é assim? Então, nós precisamos olhar para o nosso passado com memória seletiva. E o que eu olho? Quero trazer à memória as misericórdias do Senhor, as vitórias, os livramentos, né? Então, eu gostaria de dar esse conselho para você. Quando nós olhamos o que nós passamos lá atrás, em março desse ano, onde nós precisamos parar toda a nossa vida, não foi só a nossa vida, a igreja, as situações. Deus é especialista em criar novos caminhos. Deus é especialista em criar novas estratégias. Deus é especialista e tem um outro detalhe. Quando toda a nossa limitação, a nossa contingência humana, chega no momento em que nós não podemos fazer nada, Deus ele chega e troveja. Deus ele chega e intervém. Quantos momentos na nossa comunidade esse ano nós vimos claramente uma intervenção clara, sobrenatural de Deus na nossa vida. E na sua vida também não foi diferente. Então, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu tenho uma jornada até aqui. Segunda coisa que eu preciso olhar nesse texto aqui é o meu presente. Olha como é importante eu saber conduzir e saber me relacionar com o meu passado. Porque passado não resolvido é presente que incomoda. Quando eu não olho de forma correta para o passado, o que acontece? O meu presente vai estar embrulhado, vai estar atrapalhado, né? E aí tem coisas lá no passado que eu vou ter que exercer perdão. Eu vou ter que perdoar a mim mesmo, os meus erros, os meus equívocos, perdoar pessoas. E tem um detalhe sobre o perdão. Perdão é a vitória do passado sobre o presente. É isso que é perdão. Pastor, mas eu cheguei até aqui, eu cheguei aos trancos e barrancos. O que eu preciso para o meu presente, se eu estou aqui? Bom, para o meu presente, eu preciso de um coração grato. Se no passado eu preciso de uma memória seletiva, no presente eu preciso de gratidão. A gratidão é algo que precisa ser treinada no nosso coração, porque a gratidão ela não é uma virtude natural do nosso coração. A reclamação, a murmuração é. Se você olhar lá o livro de Coríntios, o apóstolo Paulo ele vai lembrar dos nossos antepassados. E se você lembrar dos nossos antepassados como Paulo ele retrata aos coríntios, ele diz o seguinte: irmãos, tome cuidado, porque os nossos antepassados eles saíram do Egito que simbolizava pecado, uma vida quebrada, uma vida derrotada, uma vida na escuridão, uma vida de opressão. E através do milagre de Deus eles caminharam pelo deserto, mas eles não chegaram à terra prometida. Por quê? Porque eles ficaram presos no passado.
Quando aquele povo andava pelo deserto, como eles não tinham passado resolvido, eles ficavam lembrando para Moisés, quem dera nós tivéssemos sido enterrados no Egito. Quem dera, lá no Egito nós tínhamos isso, lá no Egito nós tínhamos aquilo. Olha que coisa interessante. Paulo ele fala o seguinte, que todos experimentaram da coluna de fogo que aquecia. Todos experimentaram de comer o maná de Deus. Todos experimentaram o quê? Experimentaram a água da rocha, mas nenhum deles viveram a plenitude. O que era a plenitude? Era o shalom de Deus, era Canaã, é a paz e abundância de tudo para todos. Era isso que eles esperavam. E Paulo ele está dizendo o seguinte, olha, presta atenção, queridos, porque os nossos irmãos, eles passaram pelo deserto e experimentaram milagres, mas eles não chegaram à plenitude. Por quê? Por causa da murmuração, por causa da reclamação, porque ficaram presos no passado. Nós não podemos ficar presos no nosso passado. Nós precisamos trazer do nosso passado memória seletiva, porque senão no presente nós não vamos ter gratidão. Quando nós temos gratidão, nós começamos a olhar aquilo que nós temos e não aquilo que nós não temos. Quando nós olhamos aquilo que nós não temos, nós entramos pelo caminho da comiseração. Coitadinho de mim, coitadinho de mim, coitadinho de mim. Isso não nos leva a lugar nenhum, né? O passado nós temos que olhar como um professor. Nós não temos que olhar para o passado de outra forma, nós temos que aprender com o passado. Então, meu irmão, tenha gratidão a Deus, gratidão pela sua vida, gratidão pela sua família, gratidão porque você está de pé, gratidão porque você está me ouvindo nesse momento, gratidão porque eu posso te falar nesse momento. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. A gratidão, ela nos leva a ter uma vida orientada pelo futuro, né? A reclamação, a murmuração nos leva a ter uma vida orientada pelo passado. A vida orientada pelo passado é eu ficar pensando o seguinte, por aquilo que deveria ser, puxa, poderia ter acontecido assim, poderia ter acontecido assim. Mas quando eu vivo a minha vida orientada pelo futuro, eu vivo por aquilo que pode ser e não aquilo que poderia ser. Agora você só vai conseguir viver o seu presente alinhado com o futuro se você tiver gratidão. Porque você começa a enxergar tudo aquilo que você tem e não aquilo que você não tem. E você já ouviu falar que a vida, ela dá mais do mesmo. Nossa, pastor, é isso, é isso. A palavra reclamação, o que ela significa? Significa clamar com muita intensidade para que uma coisa permaneça como está. E se a vida dá mais do mesmo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agradecer. A gratidão. E a gratidão não é só ficar no campo do pensamento, não. A gratidão ela tem que ser expressada, ela tem que ser dita, ela tem que ser proclamada. Eu sou grato, Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu quero que você lembre-se, passado memória seletiva, perdão, superação, situações e trazer à memória os livramentos. Presente, gratidão. Gratidão por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que você é, não é assim? E outra coisa, na gratidão, a gente tem que assumir também uma coisa muito interessante. A nossa vida é resultado das nossas escolhas e das decisões que nós tomamos. Quando nós olhamos para o passado e lembramos das misericórdias do Senhor, sabe o que acontece? Nós também fazemos uma visitação de todos os erros que nós cometemos. E as misericórdias do Senhor, o que é? É essa possibilidade que Deus nos dá de um novo começo, de uma nova oportunidade. E aí, como que nós acabamos uma mensagem como essa? Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu tenho uma caminhada até aqui. Eu tenho o presente, mas eu tenho também um futuro. Por quê? Porque quando eu vivo o meu presente grato e reconhecendo que Deus está me dando uma nova oportunidade, uma segunda chance, eu consigo levar a minha vida alinhado para o futuro. Não por aquilo que poderia ter sido, mas por aquilo que pode ser. Ter uma vida alinhada para o futuro é reconhecer que Deus ele é o Deus das segundas chances.
Você já imaginou se nós não tivéssemos segundas chances? Como que seria a sua vida? Nós não teríamos amigos, nós não teríamos família, nós não teríamos amizades. Por quê? Nós estaríamos condenados a viver com a vida configurada com todos os erros que nós cometemos no passado. Quando nós chegamos em um final de ano como esse, onde nós vimos claramente a mão de Deus na nossa vida, nos sustentando, nós temos que dizer Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. E daqui para frente? Daqui para frente esperança. Daqui para frente trabalho. Daqui para frente estabelecendo prioridades. Daqui para frente vendo na nossa vida o que é essencial e o que não é essencial. Daqui para frente desfrutando o presente, sonhando com um futuro maravilhoso. Daqui para frente compromisso com Deus. Compromisso com a igreja, compromisso com a liderança, compromisso com a família, compromisso com os amigos, compromisso com a fidelidade a Deus. Sabe o que acontece? Deus quer que nós tenhamos um 2021 abundante. Abundante. O que é abundante? Abundância é plenitude, é felicidade. Abundância é contentamento. Abundância é essa clareza e essa consciência que eu respondo à vida com aquilo que a vida se apresenta para mim, com o conteúdo que ela traz, mas por quê? Eu tenho um coração grato, eu tenho a consciência que é Deus que me sustenta e eu tenho esperança, eu posso crer no amanhã. Lembra daquela música? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E porque Ele vive, temor não há. Querido, creia na intervenção sobrenatural do Senhor. Creia, em uma hora ou outra, o Senhor troveja e o Senhor vai levar por terra todos os seus inimigos, situações, traumas, decepções, aquilo que nos incomoda. Nós teremos um ano de vitória em o nome do Senhor Jesus. Eu quero desejar a você um domingo extraordinário. Eu quero desejar a você saúde, eu quero desejar a você paz, eu quero desejar a você lucidez, eu quero desejar a você uma consciência clara diante da palavra e da revelação. Eu quero desejar a você plenitude de vida. E nesse momento eu quero orar com você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus, a minha vida, a vida da nossa comunidade. Falta poucos dias para a gente virar o ano. Nós não vamos entrar no ano com o pé direito não, porque isso é superstição. Nós vamos entrar o ano com Jesus no coração. E aí tudo vai dar certo. Nós podemos cantar para as crianças assim, com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Amém? Quero orar com você em nome do Senhor Jesus. Pai querido e amado, quero te agradecer e louvar o teu santo nome, pela oportunidade, por todos os livramentos que o Senhor nos deu nessa jornada. Derrama da tua graça sobre as nossas vidas. Consola todos aqueles que tiveram perdas. Perdas, ó Pai, de pessoas amadas, perdas financeiras, perdas na empresa, perdas no relacionamento. Mas, Senhor, que nós possamos desenvolver um coração grato. E nós tomamos posse dessa palavra lida aqui, desses princípios que nós aprendemos na tua palavra. E nós cremos que a qualquer momento o Senhor pode fazer intervenções sobrenaturais na nossa vida. E nós tomamos posse de um ano, de 2021, cheio da tua presença e da tua plenitude, que o melhor de Deus ainda está na nossa vida e que essa manhã possa ser um marco, um divisor de águas na vida de todas as pessoas que ouvem essa mensagem e que nós possamos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Em o nome do Senhor Jesus, amém. Eu finalizo essa mensagem dizendo para você: Feliz Ano Novo! E eu quero convidar você, dia 31, para um grande culto de virada que será transmitido, onde terá contagem regressiva
uma grande festa de celebração para a gente celebrar junto a entrada desse ano. Você vai estar com a sua família em casa e ir lá juntamente conosco em um grande culto de celebração. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.